Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua família. É uma honra ter você aqui ouvindo uma vez mais o Bíblia na mão, palavra no fogão. Que Deus possa estar sempre cuidando da tua família. Amém? Hoje eu gostaria de que você estivesse abrindo junto comigo a tua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17, que diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém. Vamos orar? Pai, louvamos e enaltecemos o teu nome, porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, se possível e se quiseres falar conosco, estamos com os nossos ouvidos atentos a ouvir a tua voz. Amém e amém. Amados, hoje eu quero falar sobre um líder espiritual, um pastor. E é bem verdade de que, independente do teu ministério, independente se és homem ou mulher, mas que tens um rebanho que assim fora confiado por Deus para que pudesses estar cuidando, eu queria hoje falar um pouco sobre a função pastoral. E a você, meu amado, minha amada, que de certa forma tem este cuidado, tem esta missão. Sinceramente, eu primeiro queria falar aqui de algo bem interessante. Por quê? Porque certa feita uma pessoa perguntou a mim e disse: me diga uma coisa, pastor, ele tem férias? Eu disse, sinceramente, pastor não tem férias, porque primeiro, isso é meu ponto de vista, tá? Primeiro, a gente precisa entender que ser pastor não é uma função, é uma vocação. Nem todos têm esse chamado, esta vocação. Há alguns que até tentam, alguns que, de certa forma, acham que são capazes e que dão conta, né? Mas, no meu modo de pensar, de forma humilde, como que estou como um pastor, eu preciso tão somente dizer e parabenizar a você, homem, mulher de Deus. E eu não quero aqui entrar no mérito se pode ou se não pode, mulher como pastora, isso não cabe a mim. Mas, na verdade, hoje eu quero tão somente honrá-los, sim, honrá-los. Porque muitas vezes a gente só se lembra de um pastor ou de um líder no dia do próprio dia. Mas todos os dias a gente liga para alguém pedindo oração, dizendo que não está bem, pedindo uma palavra. E, diga-se de passagem, é um chamado que, infelizmente, é muito criticado, muito julgado. E o que eu quero, na verdade, trazer hoje como reflexão é sobre esse chamado. Por quê? Porque um pastor, ele não é de ferro. Ele não é perfeito. Perfeito é Deus que o escolheu. Mas, baseado nesta palavra, eu quero trazer um pouco sobre isso. Primeiro, todo rebanho saudável precisa de um pastor. Sim, um pastor que cuida e que, de certa forma, recebe cuidados. Muitos querem ser alimentados, mas poucos percebem o peso de quem alimenta. É muito fácil julgar, mas ninguém se coloca no lugar. Cuidar do pastor não é favor, é um princípio bíblico, conforme nós havíamos lido aqui. E com tudo isso, nós vamos debruçar um pouco sobre isso. Porque o objetivo dessa mensagem, na verdade,
é despertar a muitos, despertar também a igreja para a responsabilidade espiritual de honrar, proteger e, de igual modo, ter respeito pela sua liderança, principalmente pela figura de um pastor. E é bem verdade que eu não quero aqui generalizar que existem pastores que, de certa forma, só carregam o título. Entretanto, nós precisamos entender que destes tais ou destas tais, Deus cobrará. Não cabe a mim julgar, incriminar, perseguir, porque cada um terá digamos assim, esta responsabilidade de prestar contas a Deus de cada ovelha, entendeu? Porque quando a gente olha para a Bíblia, as cartas apostólicas foram escritas para igrejas locais. Nelas, os líderes espirituais enfrentavam, como nos dias de hoje, perseguições, cargas emocionais e responsabilidades constantes. E hoje em dia, infelizmente, eu preciso dizer o que temos vivenciado nos dias atuais. Muitos líderes doentes, e não é doente fisicamente, são doenças espirituais que carregam, dada ao amor, a responsabilidade. E muitas vezes a gente precisa entender que a igreja primitiva entendeu que honrar os seus pastores era parte da vida cristã saudável. Quando o pastor é cuidado, o rebanho é fortalecido. Entenda isso. Eu não estou dizendo aqui que você vai idolatrar um pastor, mas respeitá-lo, obedecê-lo, porque todo aquele que está sujeito ou debaixo de uma autoridade eclesiásticas escolhidas ou vocacionada por Deus, precisa obedecê-lo. Porque de igual modo, da mesma maneira que você hoje obedece, um dia Deus te permitirá a passar por tudo isso que o teu líder, o atual líder tem passado. O pastor cuida, mas também precisa ser cuidado. Nunca se esqueça disso. A Bíblia ensina que o pastor vela pelas almas. Isso envolve oração, ensino, aconselhamento, entrega diária. Deus nunca disse que o pastor não se cansa. Sim, porque se a gente olhar, e como eu disse no início dessa mensagem, o pastor ou a tua pastora, conforme seja, eles não são super-homens nem mulheres maravilhas. São seres humanos imperfeitos, mas que ali com a visão e a direção de Deus estão ali para te, digamos assim, cuidar do rebanho. Sim, e por isso depois serão de igual modo por Deus perguntados. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você já orou pelo teu pastor hoje? Valorize o tempo, a saúde emocional e a família dele. Porque muitas vezes a gente se esquece de agradecer a Deus por este homem, por esta mulher de Deus, que Deus escolheu para estar cuidando de nós. Infelizmente, o que mais temos vivenciado são pastores que estão ali cuidando, dando o máximo de si, lutando, chorando, gemendo, descendo na madrugada, com aquele cuidado, mas no final as ovelhas saem do ministério falando, vendendo. Sim, eu não quero aqui, fazer julgamento de causa e nem quero generalizar, porque também existem pastores que, de certa forma, não fazem isso. Entretanto, Deus cobrará a ovelha para que obedeça o seu pastor e cobrará do pastor para que esteja cuidando verdadeiramente da ovelha. Entendeu? Honrar o pastor é obediência a Deus. Hebreus 13:17, onde nós fizemos a leitura, mostra que resistir à liderança espiritual gera prejuízo, ou seja, se levantar contra, ou tentar muitas vezes se rebelar contra uma liderança espiritual, eu vou ter prejuízo espiritual. O mais certo é honrar o pastor, a autoridade que Deus estabeleceu.
porque foi Deus quem estabeleceu tais homens ou mulheres de Deus. Palavras constroem ou destrói a igreja quando os mesmos aprendem a respeitar os seus líderes. Se você é um membro, se você é um congregado, ou até faz parte de determinado ministério e tem, de certa forma, sido uma bênção na vida dos teus líderes, parabéns. Da mesma maneira, você será honrado por aqueles que um dia Deus te colocar na frente de uma obra. Mas se tu és pedra de tropeço, se tu és atrapalho na obra, a minha oração é que Deus te mude o teu jeito de ser. Entendeu? Honrar a liderança espiritual é como se estivéssemos honrando o próprio Deus. Porque uma igreja saudável, ela protege os seus pastores. O Novo Testamento mostra comunidades que sustentavam, defendiam e apoiavam seus líderes. Porque, acima de tudo, pastores feridos farão com que as igrejas se enfraqueçam. Você está entendendo? E o que eu quero te deixar como conselho hoje, com esta palavra, é que você seja um apoio e não um peso. Que você seja um intercessor e não um crítico. Porque se nós olharmos para a Bíblia, em Atos capítulo 12, Pedro, quando ali estava na liderança, havia uma igreja que orava por Pedro. E quando uma igreja ora pelo seu pastor, é como se o pastor estivesse entendendo e descansando em Deus, porque ainda que existam ameaças, perseguições, ele vai estar entendendo de que a igreja entendeu o que é oração. Oh, glória! Porque, deixa eu te dizer uma coisa, o pastor, ele não é perfeito, mas ele foi chamado. Ele não é super-humano, mas ele foi separado por Deus. Eu concluo essa mensagem hoje te dizendo a seguinte palavra, te deixando como conselho: ore mais, honre mais, cuide de quem cuida de você. Porque quando a igreja cuida do pastor, Deus cuida da igreja. Amém? Espero que você possa ter assimilado essa palavra que Deus colocar aos nossos corações. E não é no intuito de querer, sabe? Digamos assim, ganhar moral com os pastores. Porque eu sou um dos pastores. Eu convivo nessa guerra diária, nessas batalhas. E não tem nada mais feliz para um pastor, ou para uma pastora, ou para um líder espiritual. Saber que suas ovelhas, que as ovelhas que eles estão apacentando, aprendem e vivem a palavra. É bem verdade de que no decorrer desta caminhada, muitos sairão feridos, machucados, mas se tem amor, tem cuidado. Se tem amor, tem segurança. Você está entendendo? Que Deus possa abençoar todos os pastores e aqueles que têm ação pastoral. Em alguns lugares, presbíteros, evangelistas, ou até, quem sabe, mulheres também que têm ação pastoral. Entretanto, Deus é aquele que escolhe cada um, sabendo de que no tempo certo nós prestaremos conta de cada um. Que Deus nos ajude. Enquanto tiver tempo, honre, abrace, abençoe, ore, ame, respeite. Tá bom? Porque Jesus está voltando. E que tipo de ovelha você é? Fica para nós esta meditação. Não como ameaça e não tampouco como um julgamento antecipado, mas apenas como uma orientação, ensinamento de Deus para cada um de nós. Ficai-vos na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Falar em pastor, deixa eu estar mandando aqui um abraço muito especial
e convidar a você de São Paulo, sim, de São Paulo, para que possa estar na inauguração do ministério do nosso amigo pastor Alex. Sim, inauguração lá do ministério do nosso amigo pastor Alex, Igreja Pentecostal, em Avivados pela Palavra. Vou te passar o endereço bem direitinho. Rua Inglaterra, número 105, Jardim Obelisco. Pastor, quais os dias da inauguração? Vou te passar também. Dia 6, 7 e 8 de fevereiro. No caso, sexta, sábado e domingo. Se você mora aí próximo das redondezas do Jardim Obelisco em São Paulo, então eu te faço esse convite. Eu te garanto que será uma bênção. E em se tratando-se do meu amigo pastor Alex, eu não teria uma igreja melhor para te apresentar e te convidar aí em São Paulo. E quando eu tiver a honra de ir a São Paulo, com certeza estarei lá visitando meu amigo, dando-lhe um abraço e, acima de tudo, parabenizando. Também que Deus abençoe sua esposa, a missionária Tatiana, esse casal, de líderes, que Deus assim estabelecerá neste local. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus, glória.